O milionário fica chocado com o pedido inesperado das mendigas negras na festa da escola. A festa estava bombando, música alta, risadas, crianças correndo para lá e pra cá, cheirinho de pipoca no ar. Rafael, o empresário milionário que parecia ter tudo, ajeitava o terno como se estivesse dominando o mundo. Afinal, ele estava entre os pais da escola, cheio de sucesso e sem tempo para distração. Mas então, algo estranho aconteceu. No meio daquela confusão colorida, uma cena parou tudo no lugar. Duas meninas, tão pequenas quanto frágeis, com roupas simples demais para a ocasião, olhos brilhando, olhar fixo nele. Era Isabela e Mirella, gêmeas que pareciam carregadas de um segredo tão pesado que fazia o rosto de Rafael endurecer na hora. Elas se aproximaram com passos cautelosos, tremendo quase que de medo, como se revelassem um pedido impossível. Rafael, você pode fingir que é nosso pai, só por um dia? O tom era quase um sussurro, misturado com um riso nervoso que mal escondia. O empresário, acostumado a fechar negócios e comandar, sentiu a rigidez se desfazer. Aquelas crianças, tão pequenas e já tão marcadas, despertaram nele algo que ele pensava estar enterrado, o desejo de cuidar, de ser mais do que a imagem perfeita na superfície brilhante da riqueza. Ele aceitou o pedido absurdo, inesperado, improvável, mas ele aceitou. E naquele instante, Rafael virou um homem pego pela urgência da empatia. Enquanto isso, a professora Mariana observava de longe, forte, decidida, com olhos que pareciam enxergar através das máscaras das pessoas. Ela se aproximou com passos firmes, preocupada e curiosa, sabendo que a brincadeira devia ser mais do que um simples gesto. Mariana sentia que a felicidade passageira das meninas podia ruir a qualquer momento, e o peso disso apertava a garganta dela como um nó invisível. Numa virada cruel do destino, Dona Neide adoeceu gravemente. O ambiente ficou tenso, pesado. As gêmeas foram levadas para um abrigo, um lugar fã. Rafael sentiu um nó imenso no peito, que parecia arrastar toda a sua coragem para o chão. Lá dentro, o funcionário Arnaldo nunca via graça naquele tipo de história. Cético e duro, ele encarava Rafael como um intruso, pronto para desmascarar qualquer mentira escondida sob aquele gesto nobre demais para ser verdade. A desconfiança pairava, sufocante, como uma sombra faminta. Mas Isabela e Mirella não desistiram. Escreveram uma carta, pequena, mas carregada de toda a esperança que ainda restava em seus olhinhos tristes. Aquela carta virou símbolo, fogo que acendeu a comunidade inteira. A gente começou a falar, a pedir, a cobrar justiça. O tempo virou um inimigo feroz e, em meio a toda essa pressão, Rafael e Mariana começaram a lutar contra o relógio. A audiência judicial que definiria o destino das meninas era a última chance. Enquanto esperava, olhando para aquele corredor escuro e longo do tribunal, Rafael sentiu o peso esmagador de uma dúvida que não queria aceitar. Será que o amo? Um lar verdadeiro ou só mais uma promessa quebrada? O silêncio no corredor só aumentava o barulho do coração dele. O futuro estava para começar. E Rafael mal sabia se seria capaz de proteger aqueles olhares cheios de vida por mais um dia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio no corredor do tribunal era ensurdecedor. Rafael sentia o coração martelando no peito, como se todos os olhar. Um nó se formava na garganta a cada segundo que passava. Não importava o quanto tentasse racionalizar. Ele sabia que aquela situação era mais do que uma simples audiência. Era uma luta por um futuro, por um sonho, e naquele momento tudo mudou. A porta do tribunal se abriu com um rangido abrupto, interrompendo o fluxo de pensamentos. A figura de um homem entrou, alto e imponente, com um ar de autoridade que deixava claro que ele não era qualquer um. Era Carlos, o verdadeiro pai de Isabela e Mirella, que todos acreditavam ter desaparecido. Ele parecia um fantasma da memória, e a expressão em seu rosto era intensa. A primeira reação de Rafael foi a de choque. Ele não conseguia acreditar que o homem por trás de toda a dor e abandono agora estava ali. Pai? As gêmeas gritaram em uníssono, os olhinhos brilhando com uma mescla de esperança e desespero. Avançaram em direção ao pai, que hesitou, como se a sanidade do momento estivesse prestes a desmoronar. Carlos estendeu a mão, mas o olhar dela enunciava uma batalha interna. Me escutem, eu voltei. A sala ficou em silêncio absoluto. O que isso significava? Ele havia se desfeito de tudo antes? Mas por quê? Rafael sentiu o mundo desabar ao seu redor. As promessas feitas às meninas agora pareciam frágeis como papel. Logo, aquele gesto de solidariedade que o havia transformado em alguém melhor, agora se tornava uma ameaça. O que você quer aqui? A pergunta quase saiu em um rosnado, a urgência de proteger as meninas pulsando em suas veias. Carlos respirou fundo. Eu lutei contra demônios que vocês não podem imaginar. Mas agora estou sóbrio. Quero ser o pai que elas merecem. Havia sinceridade em suas palavras, mas também um véu de dúvida no ar. Rafael sentiu a raiva e a compaixão se fundirem dentro dele. Como ele podia ter certeza? Quanto desse homem, dessa cena, era verdadeiro? Enquanto isso, a professora Mariana observava tudo com atenção. A curiosidade em seus olhos, o tom da conversa havia mudado drasticamente, como se um vento gélido houvesse invadido a sala, fazendo todos estremeçam. Arnaldo, o funcionário do abrigo, observava do fundo, sem disfarçar seu ceticismo. E se apenas voltar para machucá-las de novo? Você se acha digno, Carlos? No fundo, Rafael já começava a se questionar. E se ele estivesse mesmo no caminho errado? E se esse retorno tivesse a força de uma onda prestes a se chocar com a rocha? O que aconteceria se as gêmeas decidissem voltar para o pai, se acreditassem nele? A sala estava carregada de tensão. Era um dilema. Rafael olhou de novo para Isabela e Mirella, que com os olhinhos cheios de esperança esperavam uma resposta. O silêncio se arrastou, pesando sobre todos como um fardo insuportável. Vocês têm que decidir! As palavras de Carlos foram como um grito na escuridão, mas a resposta estava em branco. O que aquelas crianças realmente queriam? O futuro delas balançava no fio da navalha. Rafael se viu diante de um abismo, sem saber se deveria se afastar ou lutar ainda mais. A verdadeira natureza desse reencontro ainda estava oculta. O que o futuro traria para Isabela e Mirella? E o amor que começava a florescer poderia resistir a essa tempestade? As palavras de Carlos ecoavam na sala do tribunal, e o ar carregado de expectativa fervilhava ao redor.
Isabela e Mirella olhavam para o pai, entre esperançadas e desconfiadas, sem saber se aquela era a redenção que tanto almejavam ou apenas mais uma desilusão. Rafael, ainda atônito, lutava para digerir a presença do homem que havia deixado suas filhas à mercê do destino. Mas então um grito cortou o silêncio como uma faca. A porta do tribunal se abriu com força e uma mulher entrou, ofegante e com o rosto pálido, os olhos arregalados. Era Laura, a mãe de Rafael. Ele não a via há anos e sua presença ali era como um raio em um céu azul. Rafael! Você precisa ouvir isso! Sua voz era urgente, trêmula. O peso no peito de Rafael aumentou. Aguarde, mãe! Ele se virou, confuso. Mas a mulher já havia se aproximado. Não é o que você está pensando. Aquele homem, Carlos, ele não é quem você imagina. Laura olhou para o homem que estava na frente e suas palavras saíram num fluxo ininterrupto. Ele estava envolvido em coisas terríveis, coisas que você nunca soube. O olhar de Carlos se endureceu e um silêncio tenso se estabeleceu. Carlos se adiantou, enfrentando Laura. Você não devia estar aqui. Sai, Laura, sai agora! A sala vibrou com a gravidade do momento. Raiva e medo dançavam entre eles. As gêmeas, confusas, olhavam de um lado para o outro, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Ele não conseguiu lidar com o que aconteceu. Laura prosseguiu, ignorando Carlos. As meninas foram deixadas por ele porque ele era um vício em suas vidas. Ele se afundou em drogas e por isso as abandonou. Suas palavras cortaram, lançando uma sombra sobre a esperança que começara a brotar. Isabela e Mirella se entreolharam, a dúvida estampada no rosto. O que a mãe dizia poderia ser a verdade. Elas nunca souberam exatamente o que havia acontecido. Cala a boca! Carlos rugiu, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Rafael, por sua vez, lutava com um turbilhão de pensamentos. Como ele poderia tomar partido agora? Como poderia crer em alguém que não estava mais em seus conceitos de certo e errado? A tensão era palpável. Arnaldo, com os braços cruzados, parecia divertido com o drama. Isso não é lugar para briga familiar. Vamos manter a ordem. Mas as palavras dele ficaram perdidas na agitação. Ninguém prestava mais atenção. O olhar de Rafael estava fixo em Laura. Seu rosto refletia dor e desespero. Havia uma verdade naquele olhar que o atingiu como um soco no estômago. Você está dizendo que Carlos não pode ser o pai que elas precisam? Que é mais um desvio no caminho delas? Não só isso. Laura prosseguiu, o tom agora quase suave, como se tentasse amparar Rafael. Eu sei que você se importa com elas, mas você precisa saber a verdade. E o que eu fiz, as decisões que tomei. Tive que me afastar dele por causa das meninas. As últimas palavras caíram como uma bomba no peito de Rafael. O que era aquilo? Ele não sabia que sua mãe tinha uma ligação com Carlos. O que mais ela não havia contado? Uma geada se espalhou pela sala, e o olhar de Rafael passou a ser de um homem em busca de verdades aparentemente ocultas. Carlos estava a um passo de se irar mais, mas um fio de dúvida vazava entre as paredes de sua imagem. Isabela e Mirella, com as mãos trêmulas, se voltaram para o pai. E Rafael percebeu que a fúria deles, a confusão, as promessas, tudo estava prestes a se desfazer como um castelo de cartas. O tribunal agora era um campo de batalha de revelações, segredos, promessas quebradas e medos ancestrais. Vocês têm que decidir, ecoava novamente na cabeça. Mas como decidir entre um pai que poderia ser um heróico ou um vilão? E enquanto aqueles pensamentos giravam, um novo ruído, um barulho de algo pesado sendo arrastado pelo corredor do tribunal, interrompeu o turbilhão. As portas se abriram abruptamente e uma figura desconhecida entrou, trazendo consigo uma aura de mistério. A sala congelou. Quem era aquela pessoa?
o que mais estava prestes a ser revelado. O coração de Rafael disparou, e a história que parecia tão clara agora estava emaranhada em uma teia de segredos e tensões que poderiam mudar tudo. O amanhã era agora um mistério, aberto em seu potencial devastador. A presença e a pergunta ainda pairava: quem realmente eram aquelas pessoas? O silêncio estava denso, quase palpável, quando a figura desconhecida se moveu lentamente em direção ao tribunal. A mulher tinha um ar misterioso, com roupas que pareciam um pouco fora de lugar, em meio àquele drama familiar. Rafael fixou os olhos nela, seu coração acelerando como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ela parou, respirou fundo, e a tensão parecia elétrica no ar. "Desculpa interromper", disse a mulher, sua voz firme e suave ao mesmo tempo. "Mas eu preciso falar." Todos na sala, desde os gêmeos até Carlos e Laura, se viraram para ela. A expressão dela era decidida, mas havia um tremor em suas mãos. Rafael podia sentir a respiração dos presentes, segurando suas expectativas, como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. "Aqui está a verdade", ela continuou, olhando diretamente para Carlos. "Você não é o pai de Isabela e Mirella. O choque foi um choque sônico que perco." As palavras ressoaram como um trovão e a confusão se transformou em uma onda de murmúrios e olhares perplexos. Rafael mal pôde acreditar no que acabara de ouvir. O que isso significava? Carlos, que até então parecia ser a fonte de problemas e promessas quebradas, estava prestes a ter sua história reescrita. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e incredulidade. "Isso é absurdo", mas a mulher não hesitou. Ela se aproximou dele, mantendo a firmeza em seu olhar. "Você sabe que é verdade. Elas não são suas filhas biológicas. Você não fez nada para sair desse tubo de vida que criou. Abandonou a verdadeira família por conta de seus vícios. A verdadeira mãe delas está aqui." O coração de Rafael pulsou na boca do estômago. Ele olhou para as gêmeas, que pareciam navegar entre a esperança e a dúvida. Será que elas sabiam disso? O mundo estava se despedaçando à sua volta, e a verdade estava prestes a vir à tona, trazendo caos e desespero. A mulher virou-se para as meninas, e o olhar delas buscava alguma resposta, um sinal de que ainda tinham lar. "Eu sou a verdadeira mãe delas", disse a mulher com uma emoção que cortou como uma faca. Todos estavam parados, os olhos arregalados. O mundo exterior parecia distante. "Eu sou Clara. O que Carlos não contou a você é que ele não só as abandonou. Ele mesmo foi abandonado, e quem estava com ele na noite em que tudo desmoronou sou eu." A sala parecia girar ao redor de Rafael. O que significava tudo aquilo? Carlos olhou para Clara com uma mistura de medo e raiva. "Você não pode fazer isso! Elas não sabem quem você realmente é!" A voz dele tremia, um homem às portas da destruição. Rafael podia sentir o peso da verdade. Cada palavra de Clara afundava um pouco mais seus pés no chão. A revelação estava lançando um novo tipo de luz sobre tudo. Isabela e Mirella estavam visivelmente confusas, cada uma agarrando a mão da outra, os olhinhos cheios de perguntas. "Mãe", elas murmuraram em uníssono, como se a palavra tivesse uma nova forma, um novo peso. Carlos começou a protestar, mas agora as sementes da dúvida estavam lançadas. Ele sabia que o mapa da vida delas mudaria.
e a qualquer custo ele tentaria segurá-las para si. Você deixará que ele as manipule outra vez? Clara perguntou, lançando um olhar de desafio. Rafael sentiu o nó na garganta se apertar. O peso da escolha agora era maior. Ele se lembrou de cada promessa feita às meninas, cada instante em que havia se comprometido a ser um novo homem. E naquele momento, enquanto olhava para Clara, uma nova dimensão da história pulsava ali, multiplicando a dor e o amor. Rafael percebeu que a tempestade ainda não havia acabado. O tribunal agora era um campo de batalha onde os laços familiares aguardavam para ser redefinidos. E a última pergunta ecoava na sala. O que cada um realmente queria? O futuro das gêmeas estava em jogo, mas a verdadeira batalha pela verdade mal havia começado. O silêncio estava denso, quase palpável, quando a figura desconhecida se moveu lentamente em direção ao tribunal. A mulher tinha um ar misterioso. Roupas que pareciam um pouco fora de lugar em meio àquele drama familiar. Rafael fixou os olhos nela, seu coração. Ela parou, respirou fundo e a tensão parecia elétrica no ar. Desculpa interromper, disse a mulher, sua voz firme e suave ao mesmo tempo, mas eu preciso falar. Todos na sala, desde as gêmeas até Carlos e Laura, se viraram para ela. A expressão dela era decidida, mas havia um tremor em suas mãos. Rafael podia sentir a respiração dos presentes, segurando suas expectativas como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Aqui está a verdade, ela continuou, olhando diretamente para Carlos. Você não é o pai de Isabela e Mirella. O choque foi como um trovão que percorreu a sala. As palavras ressoaram e a confusão rapidamente se transformou em murmúrios incrédulos. Rafael mal pôde acreditar no que acabara de ouvir. O que isso significava? Carlos, que até então parecia ser a fonte de problemas e promessas quebradas, estava prestes a ter sua história reescrita. O que você está dizendo? Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e incredulidade. Isso é absurdo! Mas a mulher não hesitou. Ela se aproximou de Carlos, mantendo a firmeza em seu olhar. Você sabe que é verdade. Elas não são suas filhas biológicas. Você não fez nada para sair desse tubo de vida que criou. Abandonou a verdadeira família por conta de seus vícios. A verdadeira mãe delas está aqui. O coração de Rafael pulsou na boca do estômago. Ele olhou para as gêmeas, que pareciam navegar entre a esperança e a dúvida. Será que elas sabiam disso? O mundo estava se despedaçando à sua volta e a verdade estava prestes a vir à tona, trazendo caos e desespero. A mulher virou-se para as meninas e o olhar delas buscava alguma resposta, um sinal de que ainda tinham um lar. Eu sou a verdadeira mãe delas, disse a mulher com uma emoção que cortou como uma faca. Todos estavam parados, os olhos arregalados, o mundo exterior parecia distante. Eu sou Clara. O que Carlos não contou a você é que ele não só as abandonou, ele mesmo foi abandonado. E quem estava com ele na noite em que tudo desmoronou? Sou eu. A sala parecia girar ao redor de Rafael. O que significava tudo aquilo? Carlos olhou para Clara com uma mistura de medo e raiva. Não pode fazer isso. Elas não sabem quem você realmente é. A voz dele tremia, um homem às portas da destruição. Rafael podia sentir o peso da verdade. Cada palavra de Clara afundava um pouco mais seus pés no chão. A revelação estava lançando um novo tipo de luz sobre tudo. Isabela e Mirella estavam visivelmente confusas, cada uma agarrando a mão da outra, os olhinhos cheios de perguntas. Mãe? Elas murmurarão em uníssono, como se a palavra tivesse uma nova forma, um novo peso. Carlos começou a protestar. Mas agora as sementes da dúvida estavam lançadas.
Ele sabia que o mapa da vida delas mudaria e a qualquer custo tentaria segurá-las para si. Você deixará que ele as manipule outra vez? Clara perguntou, lançando um olhar de desafio. Rafael sentiu um nó na garganta se apertar. O peso da escolha agora era maior. Ele se lembrou de cada promessa feita às meninas, cada instante em que havia se comprometido a ser um novo homem. E então, em meio a toda a tensão, uma sirene estridente cortou o silêncio, ecoando pelo corredor do tribunal. As portas de emergência do edifício se abriram bruscamente e vários policiais entraram, com expressões sérias, armas a postos. Todos fiquem onde estão. Este lugar está sendo evacuado. O tumulto se espalhou instantaneamente. As gêmeas gritaram, agarrando-se ainda mais, uma à outra, enquanto os adultos olhavam em choque. Do que se trata isso? Carlos gritou, enfurecido. Estamos no meio de uma audiência. Mas um dos policiais se aproximou de Clara e pediu em tom urgente que ela o seguisse. Você precisa vir conosco. É uma questão de segurança. A sala inteira mergulhou em confusão. Todos se perguntavam o que estava acontecendo. Por que Clara estava sendo levada? Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Ele ficou paralisado, a visão turva diante do que estava se desenrolando. Espere, gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto ao redor. Clara lançou um olhar desesperado para as meninas, uma expressão que parecia dizer, eu vou voltar. E assim ela foi levada para fora, desaparecendo em meio ao caos. Os murmúrios crescendo ao redor misturaram-se a um sentimento de pânico. Com a evacuação, Rafael olhou para Carlos, que havia perdido toda a dignidade, e suas gêmeas, confusas, sem saber o que pensar. O que ainda existia de verdade? O que estava oculto em meio a tudo aquilo? Rafael percebeu que a verdade parecia mais distante do que nunca, e o futuro das meninas estava mais incerto do que nunca. O que estava prestes a ser revelado e quem realmente era aquele estranho fantasma que agora os separava? O silêncio estava denso, quase palpável, quando a figura desconhecida se moveu lentamente em direção ao tribunal. A mulher tinha um ar misterioso, com roupas que pareciam um pouco fora de lugar em meio àquele drama familiar. Rafael fixou os olhos nela, seu coração acelerando como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ela parou, respirou fundo e a tensão parecia elétrica no ar. Desculpa interromper, disse a mulher, sua voz firme e suave ao mesmo tempo. Mas eu preciso falar. Todos na sala, desde as gêmeas até Carlos e Laura, se viraram para ela. A expressão dela era decidida, mas havia um tremor em suas mãos. Rafael podia sentir a respiração dos presentes, segurando suas expectativas, como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Aqui está a verdade, ela continuou, olhando diretamente para Carlos. Você não é o pai de Isabela e Mirella. As palavras ressoaram e a confusão rapidamente se transformou em murmúrios incrédulos. Rafael mal pôde acreditar no que acabara de ouvir. O que isso significava? Carlos, que até então parecia ser a fonte de problemas e promessas quebradas, estava prestes a ter sua história reescrita. O que você está dizendo? Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e incredulidade. Isso é absurdo! Mas a mulher não hesitou. Ela se aproximou de Carlos, mantendo a firmeza em seu olhar. Você sabe que é verdade. Elas não são suas filhas biológicas. Você não fez nada para sair desse tubo de vida que criou. Abandonou a verdadeira família por conta de seus vícios. A verdadeira mãe delas está aqui. O coração de Rafael pulsou na boca do estômago. Ele olhou para as gêmeas que pareciam navegar entre a esperança e a dúvida. Será que elas sabiam disso?
O mundo estava se despedaçando à sua volta, e a verdade estava prestes a vir à tona, trazendo caos e desespero. A mulher virou-se para as meninas e o olhar delas buscava alguma resposta, um sinal de que ainda tinham um lar. Eu sou a verdadeira mãe delas, disse a mulher com uma emoção que cortou como uma faca. Todos estavam parados, os olhos arregalados. O mundo exterior parecia distante. Eu sou Clara. O que Carlos não contou a você é que ele não só as abandonou. Ele mesmo foi abandonado. E quem estava com ele na noite em que tudo desmoronou sou eu. A sala parecia girar ao redor de Rafael. O que significava tudo aquilo? Carlos olhou para Clara com uma mistura de medo e raiva. Você não pode fazer isso. Elas não sabem quem você realmente é. A voz dele tremia, um homem às portas da destruição. Rafael podia sentir o peso da verdade. Cada palavra de Clara afundava um pouco mais seus pés no chão. A revelação estava lançando um novo tipo de luz sobre tudo. Isabela e Mirella estavam visivelmente confusas, cada uma agarrando a mão da outra, os olhinhos cheios de perguntas. Mãe? Elas murmuraram em uníssono, como se a palavra tivesse uma nova forma, um novo peso. Carlos começou a protestar, mas agora as sementes da dúvida estavam lançadas. Ele sabia que o mapa da vida delas mudaria e a qualquer custo tentaria segurá-las para si. Você deixará que ele as manipule outra vez? Clara perguntou, lançando um olhar de desafio. Rafael sentiu um nó na garganta se apertar. O peso da escolha agora era maior. Ele se lembrou de cada promessa feita às meninas, cada instante em que havia se comprometido a ser um novo homem. E então, em meio a toda a tensão, uma sirene estridente cortou o silêncio, ecoando pelo corredor do tribunal. As portas de emergência do edifício se abriram bruscamente e vários policiais entraram, com expressões sérias, armas a postos. Todos fiquem onde estão. Este lugar está sendo evacuado. O tumulto se espalhou instantaneamente. As gêmeas gritaram, agarrando-se ainda mais uma à outra, enquanto os adultos olhavam em choque. Do que se trata isso? Carlos gritou enfurecido. Estamos no meio de uma audiência. Mas um dos policiais se aproximou de Clara e pediu em tom urgente que ela o seguisse. Você precisa vir conosco. É uma questão de segurança. A sala inteira mergulhou em confusão. Todos se perguntavam o que estava acontecendo, por que Clara estava sendo levada. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Ele ficou paralisado, a visão turva diante do que estava se desenrolando. Espere! Gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto ao redor. Clara lançou um olhar desesperado para as meninas, uma expressão que parecia dizer: eu vou voltar. E assim ela foi levada para fora, desaparecendo em meio ao caos. Os murmúrios crescendo ao redor misturaram-se a um sentimento de pânico. Com a evacuação, Rafael olhou para Carlos, que havia perdido toda a dignidade. E suas gêmeas confusas, sem saber o que pensar. O que ainda existia de verdade? O que estava oculto em meio a tudo aquilo? Então, como um relâmpago no céu, alguém gritou: A criança! A criança está aqui! Rafael virou-se e o coração disparou. Uma menina, não muito mais velha que Isabela e Mirella, entrou correndo, com lágrimas nos olhos. Ela está comigo! Elas estão em perigo! A sala congelou. O que isso significava? Clara, a verdadeira mãe, e agora uma nova criança? O que aconteceu com as gêmeas? O que mais estava sendo ocultado? Rafael sentiu que o chão, sob seus pés, se tornava um abismo. Carlos olhou para a garota com um pavor claro, e Rafael percebeu que estavam repletos de segredos. Como essas crianças estavam conectadas?
poderiam ser vítimas de algo muito maior do que ele imaginava. E enquanto a confusão se espalhava, Rafael sabia que algo estava se formando. Um novo caminho estava diante dele, carregado de revelações arrepiantes. O futuro das gêmeas, o relacionamento entre Carlos e Clara e a presença daquela nova criança. Tudo estava prestes a ser transformado em uma tempestade de verdades desveladas. O tribunal já não era mais um lugar de decisões, mas um palco onde segredos podiam abalar vidas. O que estava por vir? A resposta ainda permanecia envolta em mistério e medo. O silêncio estava denso, quase palpável, quando a figura desconhecida se moveu lentamente em direção ao tribunal. A mulher tinha um ar misterioso, com roupas que pareciam um pouco fora de lugar em meio àquele drama familiar. Rafael fixou os olhos nela, seu coração acelerando como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ela parou, respirou fundo e a tensão parecia elétrica no ar. "Desculpe interromper", disse a mulher, sua voz firme e suave ao mesmo tempo. "Mas eu preciso falar." Todos na sala, desde as gêmeas até Carlos e Laura, se viraram para ela. A expressão dela era decidida, mas havia um tremor em suas mãos. Rafael podia sentir a respiração dos presentes, segurando suas expectativas como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. "Aqui está a verdade", ela continuou, olhando diretamente para Carlos. "Você não é o pai de Isabela e Mirella." O choque foi como um trovão que percorreu a sala. As palavras ressoaram, e a confusão rapidamente se transformou em murmúrios incrédulos. Rafael mal pôde acreditar no que acabara de ouvir. O que isso significava? Carlos, que até então parecia ser a fonte de problemas e promessas quebradas, estava prestes a ter sua história reescrita. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz tremendo entre raiva e incredulidade. "Isso é absurdo!" Mas a mulher não hesitou. Ela se aproximou de Carlos, mantendo firmeza em seu olhar. "Você sabe que é verdade. Elas não são suas filhas biológicas. Você não fez nada para sair desse tubo de vida que criou. Abandonou a verdadeira família por conta de seus vícios." A verdadeira mãe delas está aqui. O coração de Rafael pulsou na boca do estômago. Ele olhou para as gêmeas, que pareciam navegar entre a esperança e a dúvida. Será que elas sabiam disso? O mundo estava se despedaçando à sua volta, e a verdade estava prestes a vir à tona, trazendo caos e desespero. A mulher virou-se para as meninas e o olhar delas buscava alguma resposta, um sinal de que ainda tinham um lar. "Eu sou a verdadeira mãe delas", disse a mulher com uma emoção que cortou como uma faca. Todos estavam parados, os olhos arregalados, o mundo exterior parecia distante. "Eu sou Clara. O que Carlos não contou a você é que ele não só as abandonou, ele mesmo foi abandonado. E quem estava com ele na noite em que tudo desmoronou? Sou eu." A sala parecia girar ao redor de Rafael. O que significava tudo aquilo? Carlos olhou para Clara com uma mistura de medo e raiva. "Você não pode fazer isso. Elas não sabem quem você realmente é." A voz dele tremia, um homem às portas da destruição. Rafael podia sentir o peso da verdade. Cada palavra de Clara afundava um pouco mais seus pés no chão. A revelação estava lançando um novo tipo de luz sobre tudo. Isabela e Mirella estavam visivelmente confusas, agarrando-se uma à outra, os olhinhos cheios de perguntas. "Mãe?" murmuraram em uníssono, como se a palavra tivesse uma nova forma, um novo peso. Carlos começou a protestar, mas agora as sementes da dúvida estavam lançadas.
Ele sabia que o mapa da vida delas mudaria e a qualquer custo tentaria segurá-las para si. Você deixará que elas manipulem outra vez? Clara desafiou. André, um dos policiais, observava em silêncio, consciente de que algo estava errado. Um grito cortou o ar, um lamento estridente que fez a sala tremer. Ela está vindo! Era a voz de uma mulher, e todos se viraram na direção da entrada. Era Tânia, a assistente social, com um olhar de desespero e algo mais intenso. Tânia não se importou com as regras. Clara, rápido! Eles estão atrás de você! O pânico na voz dela fez com que todos na sala olhassem em volta, inquietos, a expectativa carregada de tensão. O que significava aquilo? Carlos quase perdeu a calma e seu rosto se contorceu. Quem está atrás dela? A sala estava prestes a explodir. Havia uma organização, pessoas que não querem que você revele a verdade sobre elas. Tânia disparou. Clara parecia mais pálida, mas firme. Eu tenho que protegê-las. Elas precisam saber. Os meninos também. Rafael sentiu um frio na barriga. Mas espera, que meninos? Tânia hesitava. As gêmeas olhavam confusas, passando de uma expressão a outra. As gêmeas têm um irmão. O nome dele é Lucas. Ele foi levado. Eu tenho provas. O impacto da declaração despedaçou o ar da sala. Um irmão? Rafael mal conseguiu absorver. O tribunal se encheu de murmúrios. A realidade de um irmão perdido, um filho que estava longe, colocado sob olhos diferentes. Carlos ficou em choque. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, mas a certeza começou a correr por todos ali. Isabela e Mirella estavam paralisadas, confusas, sem saber o que fazer. Cadê ele? Uma delas perguntou, lágrimas nos olhos. Nós não temos um irmão. O momento foi tenso e Rafael olhou para Clara. O desespero dela se misturou com vontade de lutar, de expor toda a verdade. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra se moveu rapidamente pela sala. Um grupo de homens de jaquetas escuras irrompeu barrando a saída. Estamos aqui para levar Clara, um deles disse com um tom de aviso. A sala gelou e o caos se instaurou. Isabela e Mirella começaram a gritar, agarrando-se umas às outras. Rafael não pensou duas vezes. Você não vai levar ninguém. Ele se lançou para cima dos homens, mas a multidão já estava em estado de pânico. O tribunal virou um circo. O barulho, os gritos e o desespero eram ensurdecedores. Uma luta, um desastre. E a verdade estava prestes a ser sepultada novamente sob o caos. O futuro das gêmeas, de Clara, de todos ali, pendia em um fio. Rafael se viu diante de uma tempestade, sem saber como poderia protegê-las. A reviravolta havia mudado tudo. Mas o que viria em seguida? A verdade ainda estava escondida e agora a luta por ela se tornava uma questão de vida ou morte. O tribunal virou um verdadeiro campo de batalha. Os homens de jaquetas escuras estavam prontos para levar Clara, mas Rafael não iria deixar que isso acontecesse. Ele se lançou na direção deles, o coração batendo forte no peito. As gêmeas estavam em pânico, gritando enquanto a sala se enchia de um caos ensurdecedor. Ninguém vai levar ela, ele gritou, desafiando. Mas não teve como. Um dos homens segurou Rafael com força e ele foi empurrado para o lado. Você está sendo imprudente. O rosto do segurança era indiferente, e isso fez Rafael sentir uma raiva crescente. Ele não era um herói, mas todas as promessas que tinha feito às meninas giravam em sua mente. Elas precisavam dele. O desespero tomou conta quando Tânia, a assistente social, começou a gritar, chamando a atenção. Clara, vá! Eles estão atrás de você! Mas Clara hesitou, os olhos se movendo entre a porta e as meninas. Rafael viu o conflito.
Ela queria proteger as filhas que mal conhecia, mas também sentia o peso do medo. Eu voltarei! Vocês duas têm que ficar seguras! Disse Clara, sua voz firme, apesar do pânico. De repente, tudo ficou em câmera lenta. Um estrondo, um barulho ensurdecedor. As janelas do tribunal se estilhaçaram em 1000 pedaços. A multidão gritou e se lançou para todos os lados. Rafael se agachou, os estilhaços cortando o ar, enquanto tentava proteger Isabela e Mirela. Mas foi então que ele viu. Uma figura saiu da fumaça, e talvez pela adrenalina ele não percebeu quem era até que fosse tarde demais. A mulher tinha o cabelo desgrenhado e seu rosto estava pálido, mas sua expressão era de pura fúria. Era Laura, a mãe de Rafael. Ele se lembrou de sua voz, de sua presença, mas agora havia algo sombrio em seus olhos. Achei que vocês já tivessem morrido! Ela gritou, e suas palavras cortaram os outros como uma faca. A conexão entre mãe e filho soava estranha, como se um eco de rancor emergisse entre eles. O choque foi palpável. Rafael não sabia o que pensar. A mulher que ele tinha perdido há tanto tempo estava diante dele, mas parecia uma estranha. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu de seus lábios, mas Laura olhava apenas para Clara, uma expressão de furor no rosto. Você não deveria estar aqui. Isso é tudo culpa sua. As gêmeas se agarraram mais firmemente uma à outra, sem saber quem realmente estava ali para ajudá-las. Carlos, aproveitando a distração, tentou se levantar, mas ainda estava em choque com tudo o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, como se tentasse... Laura avançou e Rafael percebeu que a tensão no ar aumentava. Você deveria ter ficado longe, Clara. Deixou você se envolver em um mundo que não conhece. As palavras de Laura estavam carregadas de significado, e Rafael percebeu que havia mais entre elas do que ele imaginava. Mas o tempo estava acabando. O barulho do caos ainda estava ao redor deles. As pessoas gritando, tentando escapar. Todos estavam perdidos, e as gêmeas, com os olhos arregalados, estavam no centro daquela tempestade. Mãe, por favor, o que você está escondendo? Rafael finalmente questionou, o nó na garganta quase o sufocando. O olhar de Laura mudou, um misto de vulnerabilidade e culpa. Está tudo ligado. A sua infância, aquela noite. Ela hesitou, e a sala pareceu congelar. As meninas, elas não são apenas irmãs. Elas são... A frase ficou presa, uma verdade prestes a ser revelada. Mas antes que pudesse terminar, um grito estridente ecoou pela sala. Alguém estava desmaiando. O pânico se espalhou mais e a luz começou a piscar. Desculpa, não posso mais, disse Clara. E naquele momento, tudo pareceu desmoronar. A tensão era insuportável. Rafael percebeu que estava no centro de uma teia. Uma trama que conectava seus medos, segredos e identidades. O que significava ser um pai, um irmão. Um homem que se importava. A palavra que Laura estava prestes a revelar ainda estava pendurada no ar. Espere! O que você quer dizer? Ele gritou, mas tudo o que recebeu como resposta foi a continuar confusa. Ele olhou para as gêmeas, que estavam em pânico, e um pensamento aterrador atravessou sua mente. Quem elas realmente eram? E o que mais estava escondido sob a superfície dessa verdade?
Uma fumaça densa começou a se espalhar e Rafael sentiu que seu futuro se tornava uma sombra. Eles precisavam sair dali, descobrir a verdade. Mas para onde iriam quando o próprio tribunal estava em ruínas? O destino das meninas e o seu próprio estavam nas mãos do que ainda se revelaria. E agora ele não sabia mais em quem confiar. O tribunal virou um verdadeiro campo de batalha. Os homens de jaquetas escuras estavam prontos para levar Clara, mas Rafael não ia deixar que isso acontecesse. Ele se lançou na direção deles, o coração batendo forte no peito. As gêmeas estavam em pânico, gritando, enquanto a sala se enchia de um caos ensurdecedor. "Ninguém vai levar ela!" gritou, desafiando, mas não teve como. Um dos homens segurou Rafael com força e ele foi empurrado para o lado. "Você está sendo imprudente." O rosto do segurança era indiferente, e isso fez Rafael sentir uma raiva crescente. Ele não era um herói, mas todas as promessas que tinha feito às meninas giravam em sua mente. Elas precisavam dele. O desespero tomou conta quando Tânia, a assistente social, começou a gritar, chamando atenção. "Clara, vá! Eles estão atrás de você!" Mas Clara hesitou, os olhos se movendo entre a porta e as meninas. Rafael viu o conflito. Ela queria proteger as filhas que mal conhecia, mas também sentia o peso do medo. "Eu voltarei." "Vocês duas têm que ficar seguras", disse Clara, sua voz firme, apesar do pânico. De repente, tudo ficou em câmera lenta. Um estrondo, um barulho ensurdecedor. As janelas do tribunal se estilhaçaram em 1000 pedaços. A multidão gritou e se lançou para todos os lados. Rafael se agachou, os estilhaços cortando o ar, enquanto tentava proteger Isabela e Mirella. Mas foi então que ele viu. Uma figura saiu da fumaça e talvez pela adrenalina ele não percebeu quem era, até que fosse tarde demais. A mulher tinha o cabelo desgrenhado e seu rosto estava pálido, mas sua expressão era de pura fúria. Era Laura, a mãe de Rafael. Ele se lembrou de sua voz, de sua presença, mas agora havia algo sombrio em seus olhos. "Achei que vocês já tivessem morrido", ela gritou, e suas palavras cortaram os outros como uma faca. A conexão entre mãe e filho soava estranha, como se um eco de rancor emergisse entre eles. O choque foi palpável. Rafael não sabia o que pensar. A mulher que ele tinha perdido há tanto tempo estava diante dele, mas parecia uma estranha. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu de seus lábios, mas Laura olhava apenas para Clara, uma expressão de furor no rosto. "Você não deveria estar aqui. Isso é tudo culpa sua." As gêmeas se agarraram mais firmemente uma à outra, sem saber quem realmente estava ali para ajudá-las. Carlos, aproveitando a distração, tentou se levantar, mas ainda estava em choque com tudo o que estava acontecendo. "O que está acontecendo aqui?" Ele gritou, como se tentasse recuperar o controle da situação. Mas a verdade é que ninguém sabia. Laura avançou e Rafael percebeu que a tensão no ar aumentava. "Você deveria ter ficado longe, Clara. Deixou você se envolver em um mundo que não conhece." As palavras de Laura estavam carregadas de significado, e Rafael percebeu que havia mais entre elas do que ele imaginava. Mas o tempo estava acabando. O barulho do caos ainda estava ao redor deles. As pessoas gritando, tentando escapar. Todos estavam perdidos, e as gêmeas, com os olhos arregalados, estavam no centro daquela tempestade. "Mãe, por favor, o que você está escondendo?" Rafael finalmente questionou, o nó na garganta quase o sufocando. O olhar de Laura mudou, um misto de vulnerabilidade e culpa. "Está tudo ligado. A sua infância, aquela noite." Ela hesitou e a sala pareceu congelar.
As meninas, elas não são apenas irmãs, elas são... A frase ficou presa a uma verdade prestes a ser revelada, mas antes que pudesse terminar, um grito estridente ecoou pela sala. Alguém estava desmaiando. O pânico se espalhou mais, e a luz começou a piscar. Desculpa, não posso mais, disse Clara, e naquele momento, tudo pareceu desmoronar. A tensão era insuportável. Rafael percebeu que estava no centro de uma teia, uma trama que conectava seus medos, segredos e identidades. O que significava ser um pai, um irmão, um homem que se importava? A palavra que Laura estava prestes a revelar ainda estava pendurada no ar. Espere, o que você quer dizer? Ele gritou, mas tudo o que recebeu como resposta foi a continuar confusa. Ele olhou para as gêmeas, que estavam em pânico, e um pensamento aterrador atravessou sua mente. Quem elas realmente eram? E o que mais estava escondido sob a superfície dessa verdade? Foi então que, de repente, uma porta lateral se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada. Todo mundo virou ao mesmo tempo. A sala estava carregada de tensão. Mas o que surgiu debaixo do capuz deixou todo mundo em choque. Espero que não se importem com a minha entrada triunfal, disse a figura, a voz ecoando como um trovão no silêncio tenso. E quando o capuz foi puxado para trás e os olhos de todos se fixaram na pessoa, Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Era Lucas, o irmão perdido. Ele estava ali, de pé, com um olhar penetrante. Surpresa, família! Sempre estive por perto! E agora é hora de a verdade vir à tona! O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, e Carlos, que mal conseguia acreditar no que os olhos estavam presenciando. O que isso significava? O que mais Lucas sabia? A tensão aumentou. Uma nova tempestade se aproximava. E o destino das meninas, de todos eles, estava mais incerto do que nunca. O tumulto na sala do tribunal parecia estar em um verdadeiro clímax. Lucas, com seu olhar penetrante, parou à frente de todos. O que ele revelou tremia as fundações daquelas vidas entrelaçadas. Surpresa, família! Sempre estive por perto e agora é hora de a verdade vir à tona! Sua voz estava cheia de uma confiança inesperada, como se finalmente o fardo de anos estivesse prestes a se desfazer. Rafael piscou, atônito. Clara, ao seu lado, estava paralisada. — O que você sabe, Lucas? Ele perguntou, a ansiedade fazendo seu coração disparar. As gêmeas, Isabela e Mirella, se afastaram um passo, coladas uma à outra, como se a própria presença de Lucas fosse uma tempestade que poderia arrastá-las. — Eu estive escondido e sei de tudo, Lucas falou. A intensidade da cena fazendo cada palavra ressoar como um eco. Sobre o que aconteceu naquela noite e por que vocês foram separadas. O murmúrio que se espalhou pela sala era como um zumbido de abelhas. Todos estavam ansiosos, envolvidos nessa revelação, atentos. Carlos se ergueu. Sua expressão mesclava raiva e medo. — Você não sabe do que está falando. Elas são minhas filhas. Ele parecia se agarrar à última esperança, mas havia algo em sua voz que ressoava vazio. — Não por muito tempo, Lucas respondeu. A dureza em seu tom era inconfundível. A verdade vai te desmascarar, Carlos. Você não é o pai que elas precisam. Nunca foi. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Ele precisava proteger as meninas. Precisava trazê-las para um lugar seguro. Mas como? O ambiente ao redor estava em frangalhos e a verdade estava se tornando uma tempestade. Ao lado, Clara finalmente encontrou a coragem para falar. — Lucas,
Tudo o que nós precisamos é que elas saibam da verdade, que sejam seguras. O passado não pode ser mais um fardo. A tensão explodiu ao redor deles, enquanto lágrimas começavam a escorregar pelas bochechas de Mirella. Precisamos ir agora! Isabela gritou, agarrando a mão da irmã. O caos só crescia. Rafael deu um passo à frente, tomando uma decisão. Vamos sair daqui, todos! Ele começou a puxar as meninas. Mas então Laura grita, sua voz cortante na confusão. Espera, não podemos deixar isso para trás. A verdade precisa vir à tona. Rafael parou, o olhar fixo na mãe. O que ela sabia? O que mais estava escondido? O futuro delas dependia disso, e ele tinha que decidir, confortar Isabela e Mirella ou abraçar o risco da verdade. Eu estou com você, mãe, Lucas disse, determinada a permanecer ao lado dela. A verdade vai nos libertar. Rafael sentiu seu coração se apertar. Ele queria proteger as meninas, mas ao mesmo tempo precisava entender essa teia complicada que os envolvia. O grupo se reagrupou, a tensão palpável no ar. Clara olhou para Rafael, um brilho de esperança e medo em seus olhos. Vamos juntos, como uma família, ela disse, sua voz estável. E era isso que todos precisavam, essa sensação de união, mesmo em meio ao caos. Eles saíram juntos do tribunal, um passo de cada vez, ainda com o tumulto atrás deles. O ar estava carregado de promessas de novos começos, mas também de um passado que não poderia ser facilmente esquecido. Rafael sentiu que o futuro ainda estava em aberto, inquietante como um mistério, e um último pensamento cruzou sua mente. O que aconteceria agora que a verdade estava prestes a ser revelada? E então, finalmente, entre as sombras da confusão, a certeza de que novos capítulos estariam por vir. E antes de me despedir, deixe-me te lembrar de algo extremamente importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe este episódio intenso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de C.